Boa noite. Começa agora mais um Câmara Aberta. Hoje recebemos a autora do livro Jovem Aprendiz, a escritora, jornalista e mestre em gestão de políticas públicas, Carlota Medeiros. Boa noite, Carlota, tudo bem? Boa noite, Maurício, tudo ótimo. Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço esse espaço para divulgar o livro que estou lançando agora, Jovem Aprendiz. Carlota, Jovem Aprendiz é fruto de um trabalho de mestrado seu, é isso? Exatamente, eu fiz mestrado em gestão de políticas públicas e o livro é fruto da minha dissertação que eu apresentei, né, na conclusão do mestrado. Eu escolhi esse tema porque eu trabalhava no Parque Dom Bosco na época e o Parque Dom Bosco desenvolvia, como desenvolve até hoje, o programa Jovem Aprendiz. E além de trabalhar na área de comunicação da instituição salesiana, eu também era professora do programa Jovem Aprendiz. E como ele era um programa recente, né, porque o programa de aprendizagem, ele é um programa recente, né? A lei de aprendizagem ela foi instituída em 2000, mas só em 2005 que teve o decreto de regulamentação. E o Parque Dom Bosco iniciou o programa de aprendizagem em 2007. Então, a pesquisa ela aborda entre 2007 e 2010. Em 2011, eu concluí a pesquisa e apresentei na dissertação de mestrado. Em 2011? Isso, em 2011, exatamente. E depois começou o trabalho para adaptar toda aquela linguagem da dissertação para uma linguagem de livro a ser publicado e atingir os diversos públicos, é isso? Exatamente, porque o que acontece? A dissertação ela tem uma forma, né? Que é uma forma acadêmica. Então, você trabalha muito com gráficos, né? É uma outra linguagem. Para você transformar em livro, realmente tem que ser toda readaptada. Mesmo porque é um resumo. Né? Você vai escolher o que realmente vai importar para o público-alvo que se beneficia dessa pesquisa. Porque o programa Jovem Aprendiz, por ser um programa recente, essa pesquisa, ela pode, mesmo já sendo realizada de um período de 2000 e 2007, o que ela traz são problemas atuais. São problemas que o jovem, as empresas e os parceiros, eles enfrentam esse problema no dia a dia. Porque qual é a pesquisa abordou o quê? Eu entrevistei os jovens aprendizes, né, que é o público-alvo do programa, que são os mais beneficiados com a implementação do programa. Entrevistei também os parceiros envolvidos no desenvolvimento do programa. O coordenador de aprendizagem na época, né, que o programa que eu fiz foi no Parque Dom Bosco, então era o coordenador do programa do Parque Dom Bosco, o coordenador de aprendizagem, então ele expôs os problemas e as dificuldades e o que poderia ser melhorado no programa. Entrevistei também a responsável pelo Ministério do Trabalho e a responsável também, a representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que representa também a Secretaria da Criança e do Adolescente. Além de 3 empresas citadas por esses aprendizes, porque foram entrevistados 19 aprendizes de diversas empresas. Então, as 3 empresas mais citadas por esses aprendizes foram as escolhidas para serem entrevistadas também. Carlota, quando você elaborou essa dissertação, você tinha uma trajetória já no Parque Dom Bosco de quanto tempo? Isso, eu entrei no Parque Dom Bosco em 1995 e encerrei minhas atividades na instituição em 2012. Então, são 18 anos de Parque Dom Bosco. Eu entrei no Parque Dom Bosco com 21 anos, né? E ali eu fiz toda a minha trajetória. Eu entrei na instituição, eu tinha apenas o ensino fundamental, a 8ª série, né? Então, eu cresci junto com o Parque Dom Bosco. Eu fiz o meu ensino médio, fiz a minha faculdade em jornalismo, fiz a minha especialização em gestão e planejamento e fiz o meu mestrado em gestão de políticas públicas. Aí o que a gente passa pela nossa cabeça é a questão da autoridade que você teve para abordar o assunto, para tratar o assunto, porque foi muito tempo em contato com os jovens, com os parceiros, com os professores e coordenadores dos cursos. Aí pode até dar a impressão assim que foi um mar de rosas, muitas facilidades houveram para você poder concluir, porque já estava engajada com todo aquele trabalho. Mas foi isso mesmo ou apareceram dificuldades? Na verdade não é bem assim, né, Maurício? Porque o que acontece? Claro,
existem as facilidades, né? Na semana passada eu dei até uma palestra para os alunos do mestrado, né? Que o coordenador pediu para eu fazer o lançamento do livro lá para os alunos do mestrado em Gestão de Políticas Públicas. Eu até abordei esse fato. Claro, o que é fácil para você quando você está envolvido no tema? Você tem facilidade de acesso aos dados. Então, claro, eu tinha muita facilidade de saber quantos alunos participam, quantos alunos desistiram, quem são os educadores, quem são os coordenadores, quem são os professores, quais são as disciplinas aplicadas, quais são as empresas parceiras, né? Na época tinham 30 empresas parceiras. Quem são os responsáveis nessas empresas parceiras pelo programa de aprendizagem? O acesso até com os alunos, como eu era professora também do programa Jovem Aprendiz, num primeiro momento eu tive receio. Nossa, eu sou professora deles, eu vou chamá-los para uma entrevista, eles não vão ser sinceros. E não, nesse caso assim foi fantástica a recepção dos jovens. A partir do momento que eu chamei o jovem e coloquei para ele que tudo que ele me falasse seria sigiloso, que o nome dele não seria exposto, que ele tinha que ser o mais sincero possível, tanto em relação ao programa na instituição, quanto a todas as outras atividades da instituição, quanto ao trabalho dele na empresa, que muitas coisas não poderiam ser resolvidas, de repente, neste momento dele de programa, mas que para o futuro, para outros jovens, poderia ser resolvido. Então, o jovem foi muito aberto. Em relação às empresas, já não ocorreu isso. Por quê? Porque os representantes, né? Porque você não vai chamar o dono da empresa, o empresário, porque você vai chamar para a entrevista a pessoa que é responsável pelo programa, que são muitas vezes alguém que é responsável pela área de responsabilidade social, ou um psicólogo, um assistente social, alguém que coordena o programa internamente. E como o programa também é novo para as empresas, e muitas também não têm muito claro qual é a função, né? Então as pessoas ficam receosas, até de prejudicar de alguma forma a empresa. Então, de todos os entrevistados, o que eu senti mais resistência foram dos representantes das empresas. A entrevistada do Ministério do Trabalho, nossa, foi super aberta, super sincera também na abordagem dela, assim como a representante da Secretaria da Criança e Adolescente, que estava representando o Conselho Municipal, né? E também o coordenador de aprendizagem também. O que pega muito quando você está envolvido com o tema, que você é apaixonado pelo tema, e a minha coordenadora, a minha orientadora me cobrava muito, é que ela dizia, nossa, você já tem a resposta, né? Então, assim, como assim? Você já sabe como o programa é desenvolvido e você já tem um posicionamento sobre o programa. Então, para que você vai fazer a pesquisa? E aí isso te faz refletir, né? Não. A forma como você vai abordar as entrevistas. Então, você tem que ter esse distanciamento para você já não ir assim, não. Eu quero fazer uma pesquisa para comprovar aquilo que eu acredito. Não, e o objetivo não é esse, porque isso não vai resolver nada para ninguém, né? Você tem que realmente descobrir o que tem de bom e o que tem de ruim. Os desafios no método daí. Exatamente. Então, quando você está envolvido já, que você já faz parte do processo, você peca muito nisso. Eu fazia os textos, levava para ela e ela lia, né? No dia da orientação, ela pedia uma explicação. E aí eu explicava. Ela assim, nossa, mas nada disso que você falou está aqui no texto. Por quê? Porque para mim aquilo tudo era tão óbvio, fazia parte do meu dia a dia, que eu não colocava no texto. Só que para o leitor que não está envolvido com o programa, não tinha como ele saber. Então, quando você está envolvido com o texto, você se perde nesse sentido, né? De você não enxergar, você achar que é óbvio. E para as outras pessoas, não é óbvio. Então, você tem que se policiar o tempo todo nesse sentido. Essa foi a maior dificuldade. Isso, a maior dificuldade foi essa, ter este afastamento, né? Aquelas minhas verdades absolutas que se tornam relativas. Que você tem que derrubar, que você tem que... Não, porque essa é a visão da profissional que trabalhava na instituição, da professora. Não, e aí você tem que ter uma visão de pesquisadora. E aí, esse afastamento, quando você está envolvido com o tema, é complicado. Você tem que ter uma visão de pesquisadora. É difícil elaborar questionários, sendo que você participava diretamente de tudo que estava... Exatamente. Eu não apenas era educadora, como eu participava de toda a
formação do programa em si. Então, eu tinha reunião com os coordenadores, com os educadores, eu participava de todo o planejamento do projeto. Carlota, quais eram os objetivos gerais e específicos desse projeto? O que você buscava exatamente? Um diagnóstico da execução do programa aqui em Itajaí para depois apontar soluções de melhora, é isso? Isso. O principal objetivo era saber quais eram as fragilidades do programa na visão do jovem. Porque o aprendiz, né, é o público-alvo dessa política pública. Então, ele tem que ser ouvido. A minha orientadora, que fez inclusive o prefácio do livro, a professora Neuza, ela disse que o melhor da pesquisa, na opinião dela, e eu concordo com ela, foi que a pesquisa ela deu voz aos jovens. O jovem pôde se expressar, o jovem pôde apontar o que o programa tem de bom, o que o programa tem de ruim e o que o jovem espera de melhoria nesse programa. Então, acredito, assim como a minha orientadora também, que o objetivo foi alcançado, né? Identificamos as falhas, as fragilidades e apontamos algumas alternativas de solução, de melhoria, né? E o interessante é que a fragilidade apontada foi apontada por todos os atores envolvidos. Não foi apenas uma visão da pesquisadora, né? As pessoas entrevistadas, elas também apontaram as mesmas fragilidades. E você desconfiava antes das respostas ou antes de fazer a pesquisa, já que tal fragilidade poderia ser apontada? Não, tem coisas muito surpreendentes, né, na pesquisa. Como a gente até estava conversando anteriormente, o Parque Dom Bosco é uma instituição que tem mais de 50 anos, e aí você tem uma falsa ilusão que todas as pessoas da cidade conhecem a instituição. Isso não é verdadeiro, né? As pessoas muitas vezes não fazem ideia do que a instituição faz. Então, uma das pesquisas era essa, uma das perguntas para os jovens, né? Você já conhecia o Parque Dom Bosco quando você veio fazer o programa Jovem Aprendiz? Foi unânime, a maioria dos jovens não conhecia a instituição, não fazia ideia e não queria ir. Mas por que não queria ir? Porque eu achava que era uma creche que só atendia crianças. Porque eu achava que era alguma coisa relacionada só a contraturno escolar, né, que vai ali fazer, realmente a instituição faz esse trabalho, né, de oficinas de arte, dança, música e tal. Mas eles não faziam ideia do programa de aprendizagem. E quando eles entraram ali, levado pelos pais, levado pelos responsáveis, a pesquisa aponta isso também, da importância da família em todo o processo educativo do jovem. Que se o jovem tiver opção, muitos deles relataram exatamente isso. Queriam ficar em casa de manhã dormindo, queriam ficar em casa assistindo televisão, queriam ficar em casa jogando bola, né? Se eles tivessem a opção, eles não iam querer participar do programa de aprendizagem. E esse jovem, quando participou da instituição, o que ele descobriu? Nossa, que era muito mais interessante ele estar se relacionando com jovens, porque ele tinha oportunidade de ter uma atividade esportiva, de ter uma atividade cultural, de conhecer jovens de outros bairros, de crescer como cidadão. Então, todos eles demonstraram isso. Como foi bom, né? Essa oportunidade não só do programa Jovem Aprendiz inseri-lo na empresa, mas também dele estar esse espaço na instituição. Tanto que tem jovem que, quando questionado, o que é o Parque Dom Bosco para você? Teve alguns jovens que disseram, para mim é a minha segunda casa. Hoje, eu sinto falta no final de semana se eu não venho para cá, porque eu venho aqui, eu tenho a oportunidade de almoçar com os meus amigos, de jogar bola com os meus amigos, eu fiz novos amigos. As relações afetivas acabam se estendendo. Exatamente. E outro dado que apareceu muito na pesquisa, que o Parque Dom Bosco é uma instituição que ela é estruturada no sistema preventivo de Dom Bosco, que tem muito essa relação entre educador e educando, né? Dom Bosco sempre dizia, não basta estar presente, tem que ser presença. Então, os educadores, eles são formados para ser presença na vida dos jovens. E todos os jovens relataram muito isso. Aqui é diferente da escola. Como assim diferente? Aqui eu chego, o educador, o coordenador, ele pergunta como eu estou. E não pergunta por perguntar, ele pergunta porque ele quer saber. Como que eu estou em casa, como que eu estou na minha família, como que eu estou lá na empresa. E esse jovem, muitas vezes, que isso foi percebido, que não tem essa abertura em casa, né? Até a questão do carinho, muitos deles colocaram, aqui eu aprendi a abraçar, a beijar, sem ter vergonha.
Eles não abraçavam os pais e as mães, até os irmãos, e ali, pela formação do grupo, né, de educadores, eles começaram a trocar carinho em casa, porque eles aprenderam ali que não há problema nenhum em você ser jovem e demonstrar que ama o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e os seus amigos. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já! Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é da jornalista e mestre em políticas públicas, em gestão de políticas públicas, Carlota Medeiros, autora do livro, fruto de um trabalho de mestrado, de uma dissertação, o livro Jovem Aprendiz, realizado com todo o público do parque, todos os públicos relacionados ao Parque Dom Bosco. Bom, Carlota, a gente falou no primeiro bloco muitas coisas que os jovens gostaram do parque, mas também eles apontaram as falhas. Jovens, empresas parceiras e todos os demais públicos que fazem parte da pesquisa. Quais principais problemas foram encontrados na sua pesquisa? Em relação ao jovem, ele apontou os problemas no programa desenvolvido na instituição e também os problemas enfrentados na empresa, né? Porque em relação ao Ministério do Trabalho e em relação ao Conselho, ele quase não tem contato, né? O jovem, ele apontou o quê? Como ele fica um período na instituição formadora, que no caso em questão é o Parque Dom Bosco, e o outro período ele está no ensino regular, né, porque o jovem de 14 a 24 anos pode frequentar o programa Jovem Aprendiz, se ele ainda não concluiu o ensino médio, ele tem que estar cursando. É uma forma dele concluir a educação básica, né? O jovem, ele apontou o quê? Muitos deles eram alunos do Parque Dom Bosco desde os 6, 7 anos. Então, eles já têm uma vivência de Parque Dom Bosco, então eles já tinham experiência e já participaram de outros cursos de informática e tal. A maioria não conhecia o Parque Dom Bosco, não sabia o que a instituição fazia e entrou na instituição para o programa. Aí o que acontece? Nivelar este público é um problema, porque o programa ele tem várias disciplinas, né? Então ele tem produção de texto, informática, cidadania, legislação, introdução ao mundo do trabalho, ética. E muitos jovens já viram se ele já era aluno da instituição, ele já viu várias temáticas dessas, certo? Agora, se ele é aluno do Jovem Aprendiz, ele está vendo pela primeira vez. Então, o que a pesquisa apontou? Que esse aluno que já era da instituição, para ele fica repetitivo. Então, tem que tomar esse cuidado quando vai nivelar as turmas, colocar um aluno que está entrando no programa agora e que não tem essa formação base com esse que já teve essa caminhada, porque aí fica repetitivo. Outra coisa, até para nós é muito cansativo você ficar um dia todo numa sala de aula, né? Então, imagine o jovem, né, que está nessa ebulição, nessa mudança, ele já fica um período na sala de aula, na escola dele, né? O outro período, ele vai para a empresa formadora, mas aí tranquilo, porque ele gosta, é uma experiência única, né? Ele está chegando no mercado de trabalho, então essa parte ele adora. Só que uma vez por semana ou duas, dependendo, né? Ele tem que ir para a instituição formadora fazer o curso de aprendizagem. E aí o que acontece? Se ele já ficou uma manhã toda ou uma tarde toda, né, na escola regular, ele não vai querer ficar um outro período o tempo todo também sentado numa sala de aula com o professor lá na frente, só passando teoria. Né? Então, o que os jovens apontaram? O que eles não gostam? De chegar na instituição formadora e ficar preso numa sala de aula, tendo teoria um período todo.
o que eles sugeriram? Eles sugeriram que tivesse 1 hora de teoria, 1 hora de esporte, 1 hora de prática, né? O que eles apontaram que eles gostam muito? Quando empresários ou profissionais das mais diversas áreas são levados para dar palestra para eles. Por quê? Porque daí ele tem a visão de mundo, ele sabe o que cada profissional pode fazer na sua área e isso abre um leque muito grande para ele, né? Então, isso o jovem gosta bastante, ele gosta de ter essa oportunidade, né, de conhecer outros profissionais. Outro dado que apareceu que é super interessante, até por todo o momento que nós estamos vivendo, e as pessoas dizem que jovem não gosta de política. E a pesquisa mostrou totalmente o contrário. Foram unânimes em responder que uma das aulas que eles mais gostavam era relacionada à política e cidadania. Por quê? Porque ali eles conheciam os direitos, os deveres e o que é a política, como que se governa, quem é responsável no município, no estado, no país. Por quê? Porque as famílias não têm essa formação para dar, a escola tem um outro objetivo, né? E aí eles cresceram muito com isso, eles gostaram muito, eles aprenderam muito e todos eles foram unânimes em falar que isso é super bacana. Em relação à religiosidade, que a instituição é religiosa e tem a parte de espiritualidade no programa, eles também foram unânimes em falar que para eles é tranquilo, porque há esse respeito, né? A instituição é católica, mas ele atende um público de diversas outras denominações religiosas e que nada é imposto, né? Até tem um menino que deu um depoimento que eu achei super bacana, que ele disse, eu sou ateu, né? Eu não acredito, mas eu gosto de participar, eu vejo que é importante ter a espiritualidade no programa, porque eu vejo que outros colegas meus precisam. Então ele teve, para 16 anos, ele teve um posicionamento bem maduro, dele falar assim, não, eu não preciso, né? Para mim não é importante, eu não preciso disso, mas eu não acho interessante tirar. Na minha opinião, eu acredito que seja interessante uma opinião bem madura. Permanecer, porque eu vejo que outras pessoas precisam, né? E aí eu achei isso muito bacana da parte dele. E sabe o que aparenta e o que transmite esse relato seu, Carlota, é a questão a formação cidadã de saber lidar com as diferenças. Exato. Porque num ambiente onde você convive mais próximo com o instrutor, mais próximo com colegas de diversos bairros, diversas culturas, etnias, raças, escolaridades, você percebe que há diferenças nas necessidades, nos conceitos e nos desejos de cada um. E aí aprende, numa troca espontânea, aprende a conviver e aceitar o próximo. Essa sua colocação é bem interessante, justamente porque o programa ele atende alunos de todos os bairros. Então, eles não teriam oportunidade, porque geralmente o jovem ele vai estudar na escola do bairro dele, né? Então, os colegas dele são colegas ali próximo da região dele, né? E o programa, as turmas são formadas com pessoas de diversos bairros. Então, são jovens que eles não teriam oportunidade de conhecer e de conviver de diversas formas, realmente. Religiões diferentes, cultura diferente, situação social e econômica diferente. Então, realmente gera esse aprendizado. Em relação às empresas, alguns relataram que foram muito bem recebidos nas empresas, né? Porque a empresa tem que ter um gestor responsável por esse jovem. Então, muitos jovens disseram que foram bem recebidos, que as pessoas estavam preparadas para recebê-los, para orientá-los, para acompanhá-los. Outros jovens não. E aí surge uma preocupação da exploração de mão de obra barata, né? E é interessante que surgiu essa questão do jovem dizer que é explorado e lá com a empresa também surgiu, porque a representante de uma empresa também disse que um dos problemas que ela enfrenta e que deveria ser melhorado, e ela tem consciência disso, era preparar os gestores para receber esse jovem. Porque imagina você está lá num setor, né, fazendo o teu trabalho, e aí chegam para você e dizem, olha, a partir de hoje, esse jovem aprendiz está aqui contigo. Se você não está preparado, se você já não tem uma visão diferenciada, né, de responsabilidade social, de inclusão do jovem no mercado de trabalho, você pode achar aquilo um peso, né? E você pode já não receber bem o jovem. Treinamento, preciso de treinamento. Exatamente. Então, apareceu dos jovens, né,
muitos jovens citaram isso, de que eles se sentiram incomodando, que eles sentiram que os outros funcionários olhavam para eles como se eles fossem uma ameaça. Inclusive, teve um jovem que disse que numa determinada empresa estava havendo demissão para colocar mais aprendizes para desempenhar as funções. Então, isso é muito perigoso e, realmente, os diversos atores envolvidos, principalmente o Conselho da Criança e o Ministério do Trabalho, têm que estar atentos a isso. Para que isso não aconteça, porque prejudica todos. Foge totalmente do objetivo do programa, porque é um programa de aprendizagem. Nós não podemos deixar que vire uma exploração de mão de obra barata, né? Ele é aprendiz, ele tem que ir para o mercado de trabalho e ter todo esse acompanhamento. Ter o acompanhamento da instituição formadora, que está preparando no atendimento ao público, né, na área de administrativa, para que esse jovem tenha o mínimo de formação para que ele seja útil para a empresa, que não seja um encosto na empresa, não seja algo que atrapalhe, mas a empresa, ela também não pode apenas receber esse jovem para cumprir o que determina a legislação. Ela não pode receber esse jovem porque foi notificada pelo Ministério do Trabalho. Sou obrigado a receber e vou colocar ele lá. Exatamente. Então, eu vou encostar ele num canto. Tirar xerox. Isso. O que o jovem cresce? Nada, né? Então, a empresa tem que ter essa noção. E o coordenador de aprendizagem, na fala dele, também deixou isso claro, que um dos problemas é esse. As empresas, muitas, infelizmente, não têm ainda muito claro esse papel de responsabilidade social com a formação do jovem. Algumas têm, tanto é que muitas empresas, elas, na seleção do jovem, porque não é assim, tem uma vaga e vai um jovem e já é contratado. Não, muitas empresas, elas fazem todo o processo. Tem 5 vagas para aprendizes, são 20 alunos que são encaminhados, eles passam por uma seleção, eles passam por uma entrevista, eles passam por uma dinâmica, aqueles, igual numa seleção de emprego mesmo, né, de um adulto, de um profissional. E aí, aquele que se enquadra no perfil, ele tem a oportunidade. E aí, essa empresa dá todo um acompanhamento. Então, há empresas e empresas. Tanto que, nas empresas entrevistadas, muitas delas, elas têm todo o relatório, desde o momento que elas começaram com a aprendizagem, quantos alunos entraram, quantos alunos desistiram, os motivos da desistência, quantos alunos a empresa efetivou. Na época da pesquisa, tinha empresa que tinha efetivado 14 aprendizes, é um número bastante alto, porque o objetivo do programa nem é esse, que você seja efetivado. Se for, ótimo, mas o objetivo é a iniciação. Exatamente. Então, tem empresa que ela tem todo esse acompanhamento, toda essa preocupação. E teve uma empresa entrevistada que não tinha dado algum. Não sabia, só sabia quando que começou a trabalhar com aprendizagem. Não tinha o número de quantos aprendizes passaram por lá, quantos desistiram, se foram efetivos. Então, você vê que é uma empresa que não está tendo a atenção devida com a aprendizagem. E essa mesma falha foi identificada pela representante do Ministério do Trabalho. Ela deixou claro que um dos maiores problemas qual é? Eles não terem fiscais suficientes. Na época da entrevista, segundo ela, Itajaí teria 600 estabelecimentos para contratar aprendizes e mais de 2.000 vagas de aprendizes. E, se colocar o mínimo, poderia chegar a 6.000 vagas de aprendizes. Por que não se chega a esse número? Porque ela diz que eles não têm equipe para fazer essa fiscalização, para fazer essa situação. E aí ela também colocou essa questão da empresa, que a empresa muitas vezes ela usa da falta de instituições formadoras, porque para ter o aprendiz ele tem que passar pela instituição formadora e tem que ter um curso que adeque àquela empresa, né? Por exemplo, um curso de logística, né? Um curso auxiliar administrativo, um curso voltado a atendimento no supermercado. E aí o que acontece? Muitas empresas fogem da responsabilidade, alegando que não há esse curso na região e, por isso, ela não vai atender o aprendiz. Então, é um trabalho que tem que ser feito de esclarecimento, né, com todos os parceiros envolvidos, da responsabilidade social que todos têm em relação à formação do jovem. Carlota, essa questão, essa relação jovem-empresa, você encontrou ruídos assim, além desses relatados na comunicação entre a direção da empresa, o responsável pelo jovem dentro da empresa e o jovem? Houve um problema assim de direcionamento, porque uma coisa é
distribuir atividades. Como eu citei, por exemplo, a questão de xerox. Outra coisa é acompanhar e orientar na atividade. Foi percebido isso? Sim. Algumas empresas realmente ela tem o gestor, porque o que acontece? Você tem que ter um monitor, um gestor responsável pelo aprendiz, mas necessariamente não é esse gestor que vai trabalhar junto com ele, né? Então, algumas empresas, o aprendiz, ele passa por diversos departamentos, porque o aprendiz ele pode ficar 1 ano ou 2, né, na empresa. Muitas empresas ele fica 3 meses em cada setor, em cada departamento. Então, ele vai passar por vários gestores, né? Mas tem uma pessoa que é a responsável. Essa pessoa tem que ter esse acompanhamento junto a esse gestor, para ver se realmente ele está desempenhando o papel dele. Isso ficou claro. Em muitas funciona, realmente os funcionários eles têm um treinamento, né? Eles têm muito claro o que a empresa quer, o que a empresa busca, porque ela já quer formar jovens para realmente aproveitar esse profissional no futuro. E outras não. Outras realmente fica claro que só estão cumprindo a lei, né? Não, então eu fui notificado pelo Ministério do Trabalho e eu vou ter que cumprir. E é isso que você colocou. Ah, mas essa comunicação entre todos? Não, é falha. A comunicação é falha. Na maioria das vezes a comunicação é falha. De repente até o empresário pode até ter boa vontade, né? De repente até o gestor que é responsável, mas se os demais não forem treinados, se não tiverem consciência da importância do programa, tanto é que apareceu na fala do Ministério do Trabalho e na fala do Conselho da Criança e Adolescente, né, representando a Secretaria de Criança e Adolescente. Esta falha foi unânime entre todos. E do coordenador de aprendizagem. Eles foram unânimes nessa fala, em dizer que a comunicação entre todos estes envolvidos é um dos maiores problemas. As pessoas não têm essa noção, não está claro realmente qual é a função do programa de aprendizagem. Carlota, nós teríamos mais assuntos para tratar a respeito do seu livro, da sua publicação. Ela continua a publicação, ela continua o texto dela destinado à pesquisa, ao ensino, ao meio acadêmico, não continua? Sim. Mas também voltado a outros públicos agora em formato de livro, é isso? Isso. O livro, né? O livro, ele é de fundamental interesse para as pessoas que são envolvidas com o programa de aprendizagem, né? Se eu atuo numa empresa que trabalha com aprendizagem e hoje a maioria das empresas tem que ter, então a leitura do livro ela é interessante nesse sentido, porque eu vou identificar quais foram os problemas que outras empresas já enfrentaram, eu vou encontrar no livro qual é a visão do jovem sobre o programa e o que o jovem espera de uma empresa. Então, o livro ele é recomendado, claro, para toda a área acadêmica, com certeza, mas principalmente para as pessoas ligadas ao programa de aprendizagem. Então, pessoas ligadas ao Ministério do Trabalho, pessoas ligadas à área da juventude. Então, todas as instituições que trabalham com juventude, não só com aprendizagem, mas com juventude, porque ali ele fala do anseio dos jovens, né, em todas as áreas. Então, todas as pessoas que são ligadas à juventude, as pessoas que são ligadas à área da educação e as empresas que trabalham com aprendizagem, que recebem esse aprendiz. Porque a partir do momento que você recebe esse aprendiz, se você ler esse capítulo específico, que é da área de aprendizagem, da visão de todos os atores envolvidos no programa, você com certeza vai conseguir desenvolver o programa muito melhor na sua organização. Vai estar disponível onde, Carlota? O livro ele está disponível. Eu tenho vários exemplares, né, que coloquei à venda no dia do lançamento e também vou fazer uma noite de autógrafos, ele também estará disponível. E na livraria Catarinense, Saraiva e no site também da editora. Nas bibliotecas, por exemplo, da Univale, ele vai chegar? Sim, biblioteca pública? Exatamente, vou fazer a doação para a biblioteca pública, as bibliotecas da região de Itajaí também receberão. Perfeito. Obrigado, Carlota, pela participação. Nosso tempo acabou. Um sucesso na sua carreira agora de escritora, também estudiosa da... Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui, de trazer falar um pouquinho sobre esse tema que eu sou apaixonada, é um tema que eu trabalhei já há muito tempo e continuo atuando como professora na área da juventude. Então, agradeço essa oportunidade. Obrigado a você, telespectador. Até a próxima.